Você já reparou que alguns bairros recebem muitos recursos, enquanto outros bairros não recebem praticamente nada? Pois é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre o orçamento da Prefeitura de Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá, em 2019, teve 2,5 bilhões de orçamento. E ano que vem, 2020, vai ter 3 bilhões de orçamento. E como que esse dinheiro é distribuído? Será que ele é distribuído de forma correta, da maneira certa, igual para todo mundo, ou que atenda a todas as comunidades de Cuiabá? A verdade é que esse recurso não é distribuído de maneira justa. Alguns bairros recebem até 2, 3 vezes o recapeamento de asfalto, enquanto outros bairros não recebem praticamente nada. É muito desigual a aplicação desses recursos. Falta às vezes dinheiro para a saúde, falta às vezes dinheiro para a educação, para a merenda escolar, e às vezes sobra muito dinheiro para gastar com festa, praça e outras obras. E a gente, nós cidadãos, eu vereador, você não tem como participar dessa discussão? Será que você não pode participar da discussão de como é gasto o dinheiro público da nossa cidade? Fazendo a seguinte proposta. Eu acredito o seguinte, que a gente tinha que deixar dinheiro separado para saúde e educação, e aquele restante que sobra poderia dividir para ser gasto em obras e infraestruturas para os bairros. E aí cada bairro poderia reunir com os presidentes de bairro, com os moradores, com os vereadores, para decidir aonde seria aplicado o dinheiro daquele bairro e quais obras seriam necessárias. Seria uma forma mais fácil e inteligente de discutir o orçamento público e também fazer os presidentes de bairros ter mais valor para discutir o orçamento do seu bairro. Já pensou? Pega o montante que sobra da saúde e educação, separa a saúde e educação, pega o montante que sobra e divide igualmente entre cada bairro. E cada bairro tem que decidir como vai gastar o seu dinheiro. Evitaria, por exemplo, que o prefeito fizesse o que está fazendo, de pegar uma avenida, por exemplo, como a Fernando Correia, e recapear ela inteirinha, onde já estava recapeada. E, por exemplo, deixar outros bairros, como o Passaredo, um bairro, por exemplo, como Real Parque, como outros bairros da nossa cidade sem asfalto. Parece não é justo o lugar que já tem uma boa infraestrutura receber cada dia mais recursos e aonde não tem infraestrutura deixado de lado. A gente precisa rever isso. Precisa ter uma metodologia mais igualitária de distribuir o recurso pela cidade. Tem bairros que nunca viu o dinheiro público e raramente vai ver esse dinheiro chegar como infraestrutura. Pois é, o Distrito da Guia, que nem eu estava dizendo, não ter, por exemplo, uma policlínica para atender toda aquela comunidade, uma estrutura melhor para saúde e educação. Mas e aí? Igualdade não é justiça. Peraí, mas igualdade não é justiça. Como você vai dividir o orçamento de forma igual por bairro? Pois é, amor. Aí, ela está invadindo o escritório dela, ela já está falando comigo. Igualdade não é justiça. Como dividir de forma igual? Bom, eu estou falando o seguinte, você separa o recurso da saúde, separa o recurso da educação, mas agora o recurso que seria de praça, de asfalto, de infraestrutura, esse recurso você divide entre cada bairro de maneira igual. E aí cada bairro vai decidir aonde aplicar os recursos de maneira igual. Cada bairro, por exemplo, vamos supor que fosse 1 milhão para cada bairro. Cada um desses bairros que recebesse R$1 milhão faria a reunião entre os moradores, com o presidente de bairro e o vereador e decidiria, olha, esse R$1 milhão aqui no nosso bairro vai ser gasto em tal obra de infraestrutura. Enquanto o outro bairro, que já está melhor estruturado, vai pegar o mesmo R$1 milhão e vai investir em outras obras melhores. O que acontece é que hoje, aqueles bairros que já têm boa infraestrutura recebem maior parte do dinheiro, enquanto os bairros que necessitam mais de atenção estão ficando deixando de lado. Então nós não temos nem igualdade, nem é igualitário, não tem igualdade, não tem justiça. A divisão tem que ser mais justa. Então, aí que é o X da questão. Aí eu estou convidando você para ajudar a gente a pensar como poderia ser melhor administrado o dinheiro da Prefeitura de Cuiabá. Você pode dar uma sugestão para a gente? Como fazer um planejamento mais eficiente? Como você gostaria de fazer? Eu, por exemplo, se um dia fosse prefeito de Cuiabá, tenho certeza que eu já acho que deveria ser ideal separar um valor para cada bairro, para que cada bairro decidisse como gastar esse valor, separando, é claro, o valor da educação, da segurança, os valores essenciais para a administração pública. O restante, saúde, é claro, o restante deve ser dividido entre cotas. Cota do bairro tal, do bairro tal, do bairro tal, onde os moradores, com o presidente de bairro e vereadores, vão decidir como ser gasto esse dinheiro naquele bairro. Garantindo assim que todo ano
um bairro vai receber dinheiro da prefeitura, dinheiro dos impostos. Lembrando, para encerrar, que dinheiro público não é dinheiro público, é dinheiro dos impostos, onde nós damos o dinheiro para a prefeitura administrar, tá? E serviço público não é favor. Serviço público é uma obrigação como resposta dos nossos impostos. E vereador e prefeito não é chefe e nem dono de nada. Eu, vereador, estou aqui para trabalhar para você e o prefeito também tem que tomar vergonha na cara e entender que está trabalhando para o povo. E não é para ser servido para o povo. Ele é um servidor do povo e não para ser servido pelo povo, tá certo? Então vamos discutir o orçamento de Cuiabá. Amanhã é a votação. Eu já sei como eu vou votar. Mas dê sua contribuição, dê sua participação, vamos discutir. Valeu? Tamo junto. Valeu. Entendeu? A briga não é A porque A vai receber e B não vai. A briga é todos vão receber. O que A vai fazer, o que B vai fazer. Então, mas aí o que eu tô querendo dizer? Você está falando de cota, de criar uma cota para cada bairro. Não, uma maneira de dizer. Porque, por exemplo, não tem como você dar 1 milhão pro Pedra 90 e dar 1 milhão pro Jardim Primavera no entorno da Arena do Pantanal aqui. Mesmo valor pros dois. Os bairros são de tamanhos diferentes. Então não dá para passar 1 milhão pro Pedra 90, não dá para passar 1 milhão pro Jardim Primavera. Mas as infraestruturas e as necessidades não são diferentes também? São, mas aí, por exemplo, você vai portar uma policlínica no Jardim Primavera? Se o Primavera tiver dinheiro a mais, o que sobrar vai fazer o quê? E o que faltar pro Pedra 90 vai fazer o quê? Por exemplo, às vezes você vai deixar o Pedra 90 que ia receber uma policlínica, no caso. Fictício. Ah, mas aí agora... Então, mas a gente pode... O Pedra 90 não vai receber uma policlínica porque é o dinheiro que podia ir pra lá foi pro Pedra 90, que tem 4 quadras e tá com 48 milhões. Tá, mas e se a gente fizesse da seguinte forma? E se o dinheiro fosse aplicado em grandes infraestruturas para a cidade? E se a gente gravasse essa discussão e as pessoas ajudassem com a ideia? Então, mas e se o dinheiro fosse gasto em grandes... Assim, separa a obra de educação, separa a obra de saúde, separa as grandes obras de infraestrutura e aí você coloca uma parte do recurso separado para a discussão entre os moradores. Não, mas é isso que eu tô falando. Uma parte do recurso é a cota infraestrutura. Cota infraestrutura. Que teria que ser o quê? O que significa cota infraestrutura? É no mínimo o valor que precisa para asfaltar o bairro inteiro. É o mínimo. Uma cota infraestrutura pode ser um valor que nem R$1 milhão. Não ia fazer mal nenhum para a administração de Cuiabá. Não ia fazer mal nenhum. Eu fico pensando assim, se cada bairro tivesse o direito, para começar, pega o recurso da prefeitura de Cuiabá, que é 3 bilhões de reais. Quantas pessoas 3 bilhões de reais o recurso da prefeitura. Tira 1 milhão de cada bairro e planeja a administração pública com menos 1 milhão de reais por cada bairro. E cada bairro, para começar essa educação, cada bairro começa a administrar o seu 1 milhão. Como que seria essa administração do seu 1 milhão? A propositura dos presidentes de bairro, os moradores, do que fazer com 1 milhão de reais em cada bairro. Eu acho que seria um bom começo. Não ia interferir nem em 20% do recurso da administração. Quanto que os vereadores têm de emenda parlamentar de... Os vereadores, cada vereador vai ter em torno hoje, o valor de 600 mil reais em emenda impositiva. 25 vereadores. Aí, 1 milhão de reais para cada bairro é quase a mesma coisa das emendas impositivas de cada vereador. E o presidente de bairro conversa com os moradores para discutir o que fazer com cada um com aquela 1 milhão de emenda. Aí, ó. E como garantir que isso não vai ser usado de forma politiqueira ou alguma coisa assim? Então, cada bairro tem que ter tem o presidente de bairro, mas também deve ter o conselho de bairro, o conselho de moradores. 1 milhão de reais de infraestrutura para cada bairro discutir o que fazer com esse 1 milhão de reais de infraestrutura. Vai ter bairro que vai... Então, mas é a garantia. O parlamentar devia ser, então, do bairro, não do vereador. Então, mas é a garantia. Porque, então, se não tem vereador lá no bairro tal, não vai ter emenda lá. Então, mas é a garantia, por exemplo, que aquele bairro vai receber o recurso. Tem bairro que vai passar anos aqui em Cuiabá que não recebe R$1. Então, por isso que eu tô falando. Se você tem a garantia de 1 milhão de reais, em Cuiabá? se você tem a garantia de 1 milhão de reais, você tem a garantia que aquele dinheiro vai estar certo para tapar os buracos do bairro, tá certo para arrumar alguma coisa de infraestrutura do bairro, alguma área que está precisando de uma atenção. Quem vai fiscalizar se realmente isso vai chegar no... O dinheiro é gasto pela prefeitura, não pelo presidente de bairro. O dinheiro não é gasto pelos moradores, o dinheiro é gasto pela prefeitura.
o bairro, os moradores e presidente de bairro só vão decidir como gastar esse dinheiro. Essa é a ideia. Entendeu? É uma forma mais participativa do orçamento. Os moradores e presidente de bairro, eles vão decidir como gastar esse dinheiro. Entendeu? Entendi. A única questão é que eu acho que tem que... a divisão tem que ser mais justa. Então, aí que é a X da questão. Aí eu tô convidando você para ajudar a gente a pensar como poderia ser melhor administrado o dinheiro da Prefeitura de Cuiabá. Você pode dar uma sugestão pra gente? Como fazer um planejamento mais eficiente? Como você gostaria de fazer? Eu, por exemplo, se um dia fosse prefeito de Cuiabá, tenho certeza que eu já acho que deveria ser ideal separar um valor para cada bairro, para que cada bairro decidisse como gastar esse valor, separando, é claro, o valor da educação, da segurança, os valores essenciais para a administração pública. O restante, saúde, é claro, o restante deve ser dividido entre cotas. Cota do bairro tal, do bairro tal, do bairro tal, onde os moradores com o presidente de bairro e vereadores vão decidir como se gasta esse dinheiro naquele bairro. Garantindo assim que todo ano um bairro vai receber dinheiro da prefeitura, dinheiro dos impostos. Lembrando, para encerrar, que dinheiro público não é dinheiro público, é dinheiro dos impostos, onde nós damos o dinheiro para a prefeitura administrar. Tá? E serviço público não é favor. Serviço público é uma obrigação como resposta dos nossos impostos. E vereador e prefeito não é chefe e nem dono de nada. Eu, vereador, estou aqui para trabalhar para você e o prefeito também tem que tomar vergonha na cara e entender que está trabalhando para o povo e não é para ser servido para o povo. Ele é um servidor do povo e não para ser servido pelo povo, tá certo? Então, vamos discutir o orçamento de Cuiabá. Amanhã é a votação. Eu já sei como eu vou votar. Mas dê sua contribuição, dê sua participação, vamos discutir. Valeu? Tamo junto. Valeu.